Olá, ouvintes da Rádio Madalena, sou Maria Rita Kel, estou começando mais uma conversa solta aqui. Algum dia eu vou contar quantas já fiz para cada vez falar a centésima, 59ª conversa solta. E eu já entrevistei alguns editores, não é à toa que eu entrevisto editores, porque acho que é muito importante no Brasil, e é um trabalho de muita bravura você ser editor, porque, afinal de contas, parece que todo mundo só quer baixar as coisas online, etc. Então, já é o terceiro editor que eu entrevisto aqui. Já entrevistei as editoras da UBU, já entrevistei as editoras da Chão, da editora Chão, e hoje eu estou entrevistando o Ângel Bojadsen, é assim que Sim, pronuncia, Ângel, ou é Boiadsen? é Boiadsen, mas Bojadsen, tanto faz. que é Boiadsen, não, tá bom. Você é de qual origem mesmo? É uma mistura de alemão e búlgaro. E búlgaro, eu tinha búlgaro na cabeça. Tá. É, E que é editor, há um bom tempo já, de uma editora chamada Estação Liberdade, né? Que muitos de vocês já devem conhecer, e quem não conhecer vai adorar conhecer hoje, que é uma editora muito boa, e daqui a pouco o Ângelo vai falar um pouco das linhas editoriais da Estação. Primeiro, deixa eu perguntar o seguinte: como você chegou à ideia de fazer uma editora? Porque é sempre uma ideia arriscada, não é? é arriscado, mas em termos. Eu, antes de me aproximar da editora, isso foi em 93, 94, eu era tradutor fixo no jornal Gazeta Mercantil. Uhum. E na Tradutor época do a Gazeta búlgaro, não? Mercantil já estava. Tradutor do Hein? búlgaro? Oi? De qual língua? Então, hein? Tradutor de qual língua? Não, 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 de inglês, na Gazeta Uhum. Mercantil de inglês. Eu traduzo do alemão também, do francês, se precisar, mas nesse caso aí na Gazeta Mercantil, jornalistas, e eu era tradutor fixo lá, né, com jornada fixa, e, e eu, enfim, cumpri a minha jornada de trabalho lá. Isso foi bom. Tradutor no jornal, você tem que cumprir horários, tem que entregar as traduções em horário fixo e tal. E aprendi muita coisa, né? Tem colegas meus que estão em jornais hoje na imprensa, em alguns outros lugares, que eu conheci na Gazeta Mercantil. O pessoal que está no Valor hoje, Daniela Chiaretti, por exemplo, que é ótima jornalista de meio ambiente, mas tem alguns outros também. E foi um aprendizado grande. Mas a Gazeta Mercantil já estava, na época, atrasando salários e estava complicado. Eu também queria uma coisa um pouquinho mais criativa do que simplesmente fazer tradução de jornal, de artigos de imprensa. Aí eu mandei currículo para algumas editoras e o antigo editor da Estação Liberdade, porque a Estação Liberdade de 89 a 93 foi conduzida pelo meu antigo parceiro, pelo meu antigo sócio, o Jiro Takahashi. Uhum. E depois foi para outras editoras, Nova Fronteira, e outras aí, né? Mas Não foi um ele rompimento, não foi um rompimento. Ele foi para não, onde não foi um você rompimento. desejou. Ele saiu, enfim. Aí acabei ficando com outro sócio durante muitos anos, eu, Gilberto Verza. Ele era ótimo no sentido que ele me dava toda a cobertura do mundo na área gráfica, papel e gráfica, que era justamente meu ponto menos favorável, né? Eu sou mais de texto mesmo, de criação, e de Uhum. prospecção de título, de conduzir linha editorial, montar uma linha editorial. Mas essa parte mais de produção, propriamente dita, eu durante muito tempo eu me apoiei no meu antigo sócio, Gilberto, e, e aí ele que fazia essa parte também mais técnica, né? Ou digamos de produção mesmo. Mas desde Uhum. 98 eu sou sócio, fiquei sócio com ele durante muito tempo, meio a meio, até 2013 mais ou menos. Aí a partir disso acabei me tornando sócio único, né? E estou Ou seja, o dono. pelo bem ou pelo Nosso mal. único que eu saiba é o dono, né? Pois é. E você tem razão em dizer, quer dizer, é uma coisa arriscada. Sim, em termos do que você sente de mercado, claro que todo livro que você faz é um risco.
individualmente. Você nunca sabe se o título X ou Y vai dar certo, se vai cobrir custos ou não. Tem algumas variáveis que você leva em conta que você sabe, né? Se você faz um livro do Haruki Murakami, por exemplo, que chegou a ser autor nosso, depois, se quiser, a gente falar sobre ele, porque foi um percalço na história da editora, mas aí você tem alguns tiros certos, né? Você sabe que alguns títulos você vai vender bem. Em compensação, eles são mais caros na aquisição dos direitos. Uhum. Agora, em termos de risco, claro que é um risco, de certa forma, ponderado, né? Se você faz uma editora, você conduz uma editora com pé e cabeça, e diminuindo riscos, mas eu assumo que eu tomo bastante risco, eu faço risco, eu tenho uma linha editorial um pouquinho mais, digamos, arriscada, porque a gente vai fazer livros de países completamente fora do mainstream editorial, né? Então, eu tenho um autor do Egito, eu tenho um autor da Polônia, da Irlanda, tá? Mas diga. Não, é porque eu queria embarcar na coisa dos riscos, né, antes que a gente mude Sim, de assunto, porque eu tenho um livro de vocês maravilhoso, maravilhoso, mas que deve ter sido muito arriscado. Eu nem sei se vocês fizeram mais edições, que é aquele A Invenção de Paris, cheio de fotos, de imagens, um livrão. sim. Fala um pouco desse risco específico, e mesmo porque eu acho que se ainda existir, não sei se ainda está em estoque, se ainda tem em sebos, eu recomendo muito. Assim, ele Não, é um livro maravilhoso. Até eu vou contar um pouquinho a história desse livro. O autor desse livro, Eric Azan, ele é de uma família de editores na França. Eles tinham uma editora grande que chamava Azan, mas que depois fechou, acho que entrou em dificuldade. Ele saiu e ele fez uma pequena editora que chama La Fabrique, que é uma editora bem pronunciada de esquerda, muito engajada, praticamente de militância mesmo, e ele conduz essa editora pequena, a Fabrique, independente de qualquer coisa. Ele é do tamanho até um pouquinho menor que a nossa, eu diria. Mas ele está muito satisfeito com isso. Agora, ele é historiador, ele fez um livro, a gente vai publicar um livro dele sobre a Revolução Francesa, Ah, e essa invenção de Paris é a visão dele de Paris. Ele inventa uma Paris no sentido que ele dá muito espaço às artes desenvolvidas em Paris no século XIX e XX, pega os fotógrafos principais, pega os textos literários, mas ele faz viagens por Paris. Então, se você se conhece o ele livro, fala dos bairros, né? Ele se fala você muito for ver, detalhadamente dos você bairros. pode visitar Paris com esse livro em mãos. Uhum. E É ele meio dá, pesado para e carregar ele para dá levar de destaque à guia. Paris vermelha, né? A Paris das revoltas e Claro. revoluções. Então, é muito interessante. E, claro, Me ele diz fala se esse muito do livro bairro ainda da está em Bastilha. estoque. Eu Tá, quero tá em estoque, recomendar. está disponível, Então, eu está recomendo disponível. para quem está nos ouvindo. Ele, enfim, dá para ler durante um ano, porque não é um livro que você lê assim. Você vai lendo, vai visitando um bairro, vai visitando alguns acontecimentos, não é? A comuna, eu acho que ele fala da comuna, não fala? Ele fala da Fala Comuna, da fala comuna. da Revolução de mil oitocentos e A quarenta e outra, oito 48. Só não fala da e francesa, que da foi antes. Comuna também, Uhum. mas outras também, inclusive também a libertação da cidade, né, 1944, 45, Sim, depois daquela. ele da resistência e tal. Não, é um livro muito bacana e é um livro caro, claro, né, de se fazer. Mas aí entra um pouquinho na cota pessoal do editor. Tem livros cujo risco eu assumo. Eu Que bom, faço que autores, eu bom. faço livros que eu sei que, de repente, eu não vou cobrir os custos. Eu sou editor, por exemplo, do Peter Handke, que é o Prêmio Nobel 2018. Então, ele é um autor difícil, um autor rebuscado. Eu me aproximei dele porque eu pessoalmente gosto muito, eu gostava já da literatura dele antes de ser editor, eu já era leitor do Handke, Uhum. mas eu também conheci ele como roteirista do Wim Wenders. Então tem Sei, essa claro, claro. aproximação aí Acho que nós pelo todos cinema. conhecemos por aí, Mas né? ele é um cara que, assim, agora com o Prêmio Nobel a gente vende um pouco mais, mas durante muito tempo
eu perdia dinheiro. Inclusive, meu sócio, na época, me questionou. Falei, escuta, você quer fazer esse cara mesmo? Você está louco? Tem um livro dele que chama na Serra de Gredos, Mas eu não e conheço. De Gretos? Gredos é uma serra que tem na Gretos. Espanha, né? Uhum. E ele, enfim, é um longo diálogo de uma pessoa que vai lá, de uma mulher que vai lá viajar por essa serra. É praticamente um monólogo, mas é muito rico, né? E eu gosto muito do Handke justamente porque ele desconstrói a escrita propriamente dita, né? Eu, nesse momento, hoje, por exemplo, estou fechando um livro que chama Adeus, Meu Livro, que é do Prêmio Nobel 94, Kenzaburo Ué, quer dizer, outro prêmio Nobel que a gente tem no nosso Como é o catálogo. nome dele? Quando você for falar nome. Kenzaburo, Ah, Kenzaburo Ué, né? ué. Tem Uhum. alguns livros Quando você dele. for falar os nomes japoneses, fala mais devagar para os ouvintes. É Pois verdade. é, pois é. Não, Para o você é sobrenome ótimo. dele tem duas letras, é Oe, Oe, né? Mas Uhum. Kenzaburo é o primeiro nome dele, é o nome, prenome. Mas então, aí entra um pouquinho a minha gestão da coisa e minha liberdade pessoal como sócio da editora, como dono da editora. Uhum. Eu posso me permitir fazer livros que, de repente, cujas contas não fecham. Eu tenho esse prazer. Eu quero fazer um livro, um autor. Eu sou um pouquinho fetichista de autores. Eu quero ter autores muito bacanas no nosso catálogo. Que Então, bom, aí né? entra o Kenzaburo Ué, entra o Peter Handke, entra o Elias Canetti, entra vários outros japoneses. Tem um polonês que eu acho maravilhoso, que chama Andrei Sipiorski. Você Sim, nunca eu vai li. conseguir Não, eu ler li esse livro. Fala o livro, o primeiro livro que vocês lançaram dele. Fala os nomes também dos livros A para o. Missa de Arras, Uma Isso. Missa para Nossa, a uma missa Cidade de para a cidade de Arras, Arras. E a outro, E, e o e o outro tem outro outro. é A Bela Senhora Seidemann, Sim, sim, tem os dois, são dois sobre o livros gueto de incríveis. Varsóvia. É muito bacana, Incríveis. muito bonito. Mas Uhum. tem outros autores que são um pouquinho meus babados pessoais, de antes de ser editor, inclusive. O Friedrich Dürrenmatt e o Max Frisch, por exemplo, que são suíços. Enfim, tem uma série, tem o Rod Doyle, que você conhece bem. O Dolly, que é maravilhoso. Ted Pois Clark. é, pois Gente, é. deixa eu dizer para os leitores isso. Porque todos esses que ele está enumerando, por sorte, eu li, eu achei excelentes. Não é que eu seja uma consultora literária, mas eu tenho um bom. Como eu leio muita literatura, acho que eu tenho um bom olho para boa literatura. Todos esses são ótimos. Agora, esse, particularmente do Rod Doyle, que ele é mais fácil, talvez, não é? Sim. Mais entretenimento, chama Ted Clark, que é o nome da figura, ha, ha, ha. É muito legal. Para quem não quer ler uma coisa um pouco mais densa, como esse sobre o gueto de Varsóvia, etc., o Rod Doyle vale muito a pena. Desculpa te interromper, para fazer um Não, imagina, tem stand-up. que interromper, tem que conversar, Uhum. tem que ser nos dois sentidos. Mas, então, e aí eu faço essa linha editorial muito baseada em cima de autores que eu acho que são bons, mas aí entra meu gosto pessoal, é subjetivo, mas também tomando alguns cuidados. Eu não posso fazer um monte de autores que no conjunto deles a editora acaba não sendo rentável. Quer dizer, a editora Claro. tem que ter um mínimo de rentabilidade, tem que pagar seus salários, né? Estamos em 11 no momento, e aí as contas têm que fechar. E a gente se baseia muito no que para a editora ser viável financeiramente? Em nosso nicho mais forte, que é a literatura japonesa. Uhum. Uhum. Disparado. Se você pegar no último mês os 20 mais vendidos do nosso ranking interno nosso, você vai ver que 15 ou 16 são japoneses. Então Bom, a gente esse você não pode interferir porque eles já vêm prontos. Mas quando são autores brasileiros, você é aquele tipo de editor que mexe no texto, quando chega um texto ainda, né, que não está publicado em outros lugares, um texto eu daqui, mexo você no texto, nos sugere brasileiros nem tanto. alterações? Não, nos brasileiros nem tanto, porque os poucos autores. A gente acabou se especializando e ficamos uma editora de literatura traduzida, né, principalmente.
Mas a gente edita autores nacionais, a gente edita a Maria Rita Kel, a gente edita o Francisco Maciel, tem um livro lindo de poesia da Maria Rita que chama Processos Primários. Acho que foi meu primeiro livro. Foi o primeiro livro. E você ainda se surpreende que a gente vende esse livro. Claro, a gente Não vende sabia mesmo. poesia bem feita, a gente sempre vai vender um pouquinho, mas é verdade que não é nosso nicho principal, né? Mas Mas, por tem exemplo, alguns autores, por exemplo, tem um cara que eu quero mencionar, que é Francisco Maciel, e ele é um cara do Rio de Janeiro, viveu a vida inteira em subúrbio, ele é muito, muito modesto, ele é negro, e, e faz bicos para sobreviver. Ele escreve, né? Tem uma literatura ótima, maravilhoso. Um livro dele que chamou O Primeiro Dia do Ano da Peste é muito, muito bom. tem a ver com E a eu Covid? posso O ano da realmente Uhum. recomendar. Tem editoras no exterior que têm algum interesse. Estou tentando vender os direitos para outros países, França, Alemanha, principalmente. Eu já fiz contatos. Mas eu, como editor, eu não me sentiria satisfeito se não mexesse também com autores nacionais, né? O intercâmbio, a troca com autores é muito rica. E nesses aí, como o Francisco Maciel é um purista do texto, eu não preciso interferir muito, não tem muito problema. Onde eu interfiro muito, e para responder a tua pergunta, é no acabamento de traduções, né? Uhum. Eu tenho alguns tradutores aqui que trabalham conosco, 5 ou 6, que me entregam um texto e eu não preciso mexer. Os outros a gente acaba fazendo um copydesk um pouquinho mais aprofundado. Mas você consegue interferir em traduções do japonês, já que você falou que é uma linha importante na sua editora? Você Eu, ou tem quando tenho alguém? dúvidas, me reporto aos tradutores, mas aí, quando um trecho ou outro não faz muito sentido, eu, como pessoa que gosta de escrever e tem uma certa sensibilidade para texto bom, eu acabo corrigindo alguma coisa ou outra, sem sempre mandar de volta para o tradutor. Tem alguns tradutores que estão loucos para a gente dar um acabamento para o texto deles, né? Agora, tem outras que não deixam a gente mexer na tradução de jeito nenhum. E isso, evidentemente, que a gente respeita, né? Eu conheço 2 tradutoras que se eu mexer no texto delas, eu vou me dar mal, porque elas Uhum. não querem e porque também não precisa. Então tem muito aquela coisa de você não trocar 6 por meia dúzia só para colocar a tua digital no texto. Isso não faz sentido. Aliás, eu adoro quando eu não preciso mexer no texto. Agora, você disse que está fazendo mais livros traduzidos, mas acho que foi o ano passado, não sei se foi retrasado, você me corrija. Você lançou um livro de uma autora brasileira, que também não me lembro o nome, mas eu tenho um livro aqui, sobre o Arthur Bispo do Rosário, não foi? Sim, Fala um pouco desse sim. livro, talvez tenha muita gente mais jovem que não sabe quem foi o Bispo do Rosário. Então, fala um pouquinho, se você não se incomodar. Ela chama Solange de Oliveira, ela dá Uhum. aulas no momento na Federal do Sul da Bahia, Uhum. é pesquisadora, mas é de São Paulo originalmente. E ela, por trabalho enfim, universitário, né, acadêmico, ela pesquisou o Bispo do Rosário. Ela fez esse livro que a gente publicou dela, é, é, com algumas adaptações, mas a tese dela, o doutorado dela, né? É uma evolução do doutorado dela. E eu, assim que eu recebi o original, isso eu não conhecia ela, ela se aproximou da editora de forma anônima, enfim, pelos canais normais. Assim que eu vi que era Bispo do Rosário, eu mordi a isca, porque eu gosto muito. Eu acho o Bispo do Rosário uma pessoa fantástica, um artista fantástico, fantástico. E eu falei, isso eu vou fazer, não quero saber. Aliás, graças a Deus que chegou alguma coisa do Bispo do Rosário, porque eu teria feito de qualquer forma, mas aí veio pronto. Só que ela passa pela filosofia também, pela estética, ela discute o Bispo do Rosário a partir de uma pesquisa mais formal. Para quem não conhece, o Bispo do Rosário era um interno, um artista que era interno no hospital psiquiátrico, não era? Ele fez toda a vida, 50 anos internado, na Em colônia penal Gengado? Juliano Moreira, no Rio de Ah, Juliano Janeiro, Moreira. e
e fez um trabalho fantástico a partir de tecido. Ele pegava uniformes porque ele chegou a estar na Marinha Brasileira, né? Mas aí por esquizofrenia, por problemas psíquicos, ele foi desligado. Mas aí ele continuou imbuído aí dessa experiência. Ele conseguia uniformes, ele descosturava os uniformes, pegava os fios, o tecido, os fios mesmo e recosturava, fazia mantos belíssimos, fazia bordados com coisas inscritas enfim, na obra dele, né? E é considerado um artista hoje super, super de primeira linha, né? Tem um museu em Lausanne que é arte primitiva, né? Ou arte íncita, como a Solange gosta de falar, a autora, e pega um pouquinho os conceitos de arte não profissional, né? De arte improvisada e retomada, em muitos casos por pessoas à margem da sociedade. Uhum. Ela fez um outro livro sobre a Julia Scott, que é uma americana que tinha uma situação parecida com o Bispo do Rosário, mas mais debilitada ainda, né? Ela tinha síndrome de Down, ela tinha outras limitações também. Ela não falava, não ouvia, mas ela fez um trabalho plástico maravilhoso também. E a gente publicou esse livro também. É Como se um chama, grupo, Ângelo? hein? Esse livro como se Ela chama? chama, ela chama Julia Scott. Não, o livro. O livro O chama Julia livro. Scott. Ah, o livro chama Júlia É, Scott, tem o Arthur nome dela. Bispo do é arte por um fio, na verdade. Então é arte por um fio, Arthur Bispo do Rosário, e arte por um fio, né? Tem a noção de fio. Julia Scott, Julia Ann Scott, que é uma norte-americana. E você está fuçando outros nessa linha, Arte por um Fio? Tem alguém mais que te falou de alguma coisa? A gente tem um livro que chama, que não é a mesma coisa. Não, se pegar digamos, nessa pegada eh, de arte alternativa, vamos dizer assim, não tenho nenhum no momento agora no Prelo ou em previsibilidade, não. Mas a partir do trabalho da Solange de Oliveira, sim, vieram algumas ideias de publicar alguns textos filosóficos aí que embasaram o trabalho dela, né? O Bispo do Rosário tem uma Ela frase recorre fantástica muito que eu ao me lembro quando eu vi uma filósofo. exposição dele no Rio ainda, que é muito engraçada porque ela me lembra ao mesmo tempo. Me faz pensar qual é a necessidade, como um psicótico precisa se comunicar. Isso não é o nosso tema, não é o tema, você é editor, você não é Sim, psiquiatra, mas como um psicótico precisa se comunicar, mas ao mesmo tempo essa frase dele me dá a impressão que ele realiza na hora que sai um livro sobre ele, que ele nem está mais sabendo. Que é uma frase assim, dessas bordadas, né? Eu preciso dessas palavras todas. Ele escreve isso, né? Então é muito bonito, porque é como se a editora tivesse realizado isso que ele pediu, né? Ele deu muitas palavras, deu um livro sobre ele, né? Não sei se você sabia que tinha isso, num dos mantos dele tinha essa frase escrita. Eu... eu acho que eu vi, sim. Na verdade, eu fui 3 vezes ver a exposição que teve Ah, no então você sabe Itaú disso. Cultural na Paulista, né? Uhum. Então você deu a ele um lugar onde ele pôr onde estão as palavras todas, né? Sobre ele, inclusive. Não, exatamente, não, exatamente. É claro que é a visão dessa autora, dessa Uhum, pesquisadora sobre ele. Mas eu uhum. fui, eu fui para, eu fui com ela na cidade natal dele, perto de Aracaju, né? Ele é de Alagoas, aliás, Alagoas não, Sergipe. E foi maravilhoso descobrir aquilo, né? Ele tem monumento dele. Eu visitei a casa onde ele tinha morado. Foi muito, muito bacana. E conheceu familiares dele, não? Não, familiares não. Ele praticamente não tem muita família, mas pessoas que Uhum, conheceram ele, que tiveram convívio com ele uhum, na cidade natal dele, né? Uns 50 uhum. quilômetros, 60 quilômetros de Aracaju. Em Aracaju tem o Museu da Gente Brasileira, que tem um espaço para ele lá, inclusive teve lançamento do livro lá.
Que O legal, autor nossa. autografou o livro, deu palestra lá, foi muito bacana. É um museu muito bacana. Uhum. Se algum dia eu for para lá de novo, eu vou ver. Não, vale a pena. O Museu da Gente Brasileira. Ele tinha Museu da Gente Brasileira em eles Aracaju. tiveram muita sorte lá de ter eles tiveram um governador maravilhoso, o Marcelo Deda, que era Ah, do sim. PT, e que fez esse museu na época. O museu perdurou, ele está lá ainda hoje, e o prédio é muito bonito também, um prédio clássico, é do século XIX. Uhum. Anjo, a gente está no fim, mas tem que pegar, ainda temos uns 10 minutinhos. E eu queria te perguntar, na verdade, isso foi uma pergunta que você me sugeriu, eu acho ela muito boa. Se houve alguma mudança, alguma inflexão na linha editorial durante o período bolsonarista, se você publicou livros mais políticos, o que foi Sim, enfrentar esse período? teve, claro, teve. Claro que meio enclausurados aqui no meio da pandemia e no o grosso do pessoal em casa também, a gente acabou fazendo, eu pessoalmente também, mas a equipe, a gente acabou fazendo uma reflexão que automaticamente desabrochou não por necessidade editorial, mas por eu querer discutir algumas coisas e eu ter algumas questões querendo entender melhor o fenômeno Bolsonaro, como é que esse cara conseguiu ganhar a eleição, como é que a gente foi levados a isso. Então, eu acabei me tornando editor do Renato Janine Ribeiro. Né? Ah, A gente fez 2 livros dele e agora vamos fazer um terceiro. E os dois faz livros uma dele propagandinha aqui para a gente, para quem não conhece. Eu, é, por exemplo, vou nunca vi. fazer. É pena que é rádio, senão eu mostrava os livrinhos e tal. Mas, mas tem um deles chama Maquiavel, a Democracia e o Brasil. E deixa eu pegar aqui um segundo. Maquiavel, a democracia e o Brasil. Então, claro que eu vou perguntar, pedir para Maquiavel, a ele fazer Democracia e o Brasil, que é o faz um mais. parágrafozinho aí de resumo desse livro, por favor. Ah, não, é muito legal. É muito bom porque ele pega nesse livro. eh, claro, ele discute o Bolsonaro e tal, mas ele usa Maquiavel para analisar Aham, Bolsonaro, e não só Bolsonaro, ele pega todos os presidentes a partir da redemocratização e da Constituição de 88 e 89, para discutir quais presidentes subiram, chegaram ao poder por virtude, que é o que ele chama de virtude, né, que é o conceito de aham, aham, Maquiavel, ou então por fortuna, pelo acaso, né? aham, Então ele fala, Fernando Henrique, uh, porque aí tem a coisa de aceder, chegar ao poder e a coisa de manter o poder. E o Lula conseguiu os dois. Ele chegou no poder por mérito e ficou no poder por mérito também. Então aí entra na questão virtude. Outros, por exemplo, o Collor, ele analisa que, apesar dos pesares, ele subiu sozinho também, ele conseguiu, e não foi pela fortuna. Agora, o outro, Itamar Franco, Sarney, mesmo Temer, Temer. o Temer, ou mesmo, de certa forma, o Bolsonaro, porque foi uma conjunção resultando de uma conspiração, né, de um golpe, e Aham. aí não dá para dizer que foi fortuna propriamente, que foi virtude propriamente do Bolsonaro. É, Ele Lula foi na ajudado, prisão, PT, ele de certa forma foi catapultado ao poder, né, aham, por grupos de interesse, enfim, essa coisa toda. Mas mas é muito interessante a forma com a qual o Renato Giannini, que foi nosso ministro da Educação, né, na época da Dilma, ele foi 8 meses, 7, 8 meses ministro da Educação. Devia ter ficado mais, mas aí por conveniências e tal ele acabou saindo. Mas o importante é que ele escreve muito bem e eu gosto disso, né? A escrita é interessante na forma e no conteúdo, porque discutir o Brasil de hoje muita gente discute, mas com uma certa pureza, uma certa incluindo aí uma estilística do texto, que eu acho importante isso o Renato traz.
Tem Aham. outro livro dele que chama justamente Duas Ideias Filosóficas e a Pandemia. Então, também ele usa um pouquinho essa questão da pandemia para entrar na filosofia, e não o contrário. Tá? Mas eu não quero falar demais desses dois livros, porque já tá no site da editora, a gente fez vários eventos, vamos fazer outros também, mas é muito legal. Eu acho que essa questão de usar o Maquiavel para passar o crivo e fazer uma espécie de raio-x de como funcionaram os presidentes nos últimos, sei lá, 30 anos, mais ou menos, eu acho bem interessante. É um ensaio muito gostoso de ler e cheio de insights aí, bem perspicaz. Agora, tem outras coisas que dentro dessa, né, respondendo a tua pergunta, tem um autor italiano que mexe muito, inclusive acompanha bastante bem a realidade, a política, a realidade política brasileira, o Luciano Canfora. Ah, Luciano esse eu Canfora é conheço. um italiano que foi eurodeputado, foi deputado italiano pela antiga, pelo antigo Partido Comunista Italiano, mas ele hoje está no Partido Democrático Italiano, esse que perdeu o poder agora, e, e ele é um ensaísta maravilhoso também, e extremamente culto. Ele tem uma biografia do Júlio César, que é muito boa, que nós Nossa, publicamos, inclusive, chama Júlio César, o Ditador Democrático. Veja o Luciano Câmpora, ele, né? Luciano Cânfora. Cânfora. Júlio César, o ditador Cânfora, democrático, é ótimo. pois é. E o, falando em tradução, um pouquinho voltando, então, o tradutor do italiano para o português é o Antônio da Silveira Mendonça, que foi meu professor de português no Colégio Nossa, Santa Cruz, e que me trouxe muito. Aliás, ele é nosso tradutor titular de latim. A gente tem livros dele. Ele traduziu Júlio César do latim, o Guerra Civil do Júlio César. A gente fez em edição bilíngue, né? Guerra Civil, Bellum Civile, e é um livro, enfim, uma tradução impecável. Mas nesse caso ele traduziu o Cânfora do italiano, traduz do italiano. italiano, do latim, e enfim, mas ele é um, né, como é que a gente funciona aqui? A gente tenta se apoiar no que tem de talentos por aí, né? Em termos de tradutor, o Mendonça é fantástico, né? Eu uso as apostilas dele da época do colegial para treinamento aqui do pessoal. E isso estão escangalhadas, caindo aos pedaços. Na verdade, eu devia digitalizar. O pessoal da editora. O pessoal que Da trabalha na editora. editora, porque nossa, ele é muito bom, né? A gente tinha aula com ele preparatórias aí para o vestibular, no terceiro colegial, e isso é uma coisa que fica, né? E aí eu, né, induzindo um pouquinho tuas perguntas, como é que a gente faz uma linha editorial? A gente Aham. se baseia justamente em recomendações de pessoas que a gente conhece, que a gente aprecia, que a gente, enfim, que a gente admira. O Mendonça é uma pessoa que eu admiro. Uhum. Quando ele começa a falar sobre Roma Antiga, era como outro professor antigo nosso no Colégio Santa Cruz, o Flávio de Jorge. Eu lembro de Jorge, meus irmãos estudaram no Santa Cruz. Eu lembro. Uma sumidade. Não, ele começava a aula falando sobre crase e terminava sei lá, explicando como era o sistema de saúde em Roma Antiga e como as prostitutas eram cadastradas e tinham um exame de saúde. Ele contava coisas assim enfim, isso fica, né? Isso faz parte da nossa formação. Então, eu tenho um pouco dessa formação e eu trago isso. Tem outras coisas que são da época que eu ainda não era editor, que também eu trago. Eu sempre fui leitor e muito cinéfilo, né? Então, isso eu trago. Alguns autores nossos como eu estava dizendo antes, são babados, são fetiches meus desde a época ah, que eu era jovem, né? E eu publico Tipo de esses fetiche é caras bom aí ter, né? com prazer. Então, agora, tem tradutores que sugerem livros também. Eu tenho alguns, por exemplo, Japão. O Japão eu tenho uma
observadora nossa lá e que é, enfim, que é colaboradora de toda a vida, a dona Tela Natili, que é professora de japonês, literatura japonesa na UNB, Universidade de Brasília. Mas ele não, ela no momento está em Londres, o marido dela é diplomata, está em Londres. Uhum. Mas ela é italiana de origem. Agora, ela também me traz sempre tudo de novo que tem no Japão. Ela gosta muito ela estuda literatura feminina japonesa. Então, a gente tem uma abertura muito grande para isso, né? A gente tem 4 autoras mulheres do Japão contemporâneas, né? Todas na faixa de 50, 60 anos. Hiromi Kawakami, Banana Yoshimoto, Sayaka Murata, essa é um pouquinho mais jovem, e a Yoko Gawa, que é fantástica, e tem o livro dela que chama, eu posso recomendar, que chama O Museu do Silêncio, é fantástico. Aí ia te pedir justamente uma recomendação. O Museu do Silêncio da Yuka, como é o nome Yoko inteiro? Ogawa, Oko? Yoko Yoko, como a Yoko Ogawa, Ono, Yoko Ogawa. Yoko Yoko Sim, como a Yoko Ono. Ogawa, Ogawa, Ogawa. WA. O Museu do E, Silêncio. Yoko é, Ogawa, olha, ouvintes, recomendo. Mas aí, para ficar nos orientais, eu posso recomendar um outro livro maravilhoso também, se você Não, eu vou deixar. deixar, porque como Que a gente está no fim, a gente tem um padrãozinho de 40 minutos. Não precisa, pode esperar um pouco, tem, claro. Então, eu vou te pedir já esse outro que você vai indicar e algum de brasileiro, para a gente tá. encerrar. E pode explicar um pouquinho sobre cada livro, por que você está recomendando, claro. Eu recomendo muito um autor chinês que chama Chen Zhongxi. Aí é complicado, mas Ah, chama eu sei. mais fácil ir pelo título, No País do Cervo Branco. Aham, Ele pega todo o século XX, o longo século XX da China. Ele pega enfim, de antes da Revolução Chinesa, pega durante a Revolução e depois. E é um livro que no começo era um pouquinho maldito, ele era um pouquinho proscrito, e tal, mas hoje já é completamente aceito e ele é editado lá em milhões de exemplares. E você começa a ler aquilo, você não termina mais. Ele tem 800 páginas e você vai lendo, lendo, lendo. Ele, você nem inclusive, percebe. é influenciado pelo Garcia Marques, e adoro o Garcia Marques, né? Então enfim, ele tem essa pegada de um pouquinho misturar política com um pouco de fantástico e de quase surreal, mas é o mundo real da China. Então é uma lição é uma lição de literatura e é uma lição de história chinesa recente. Recente. E o E outro? autor nacional, eu gostaria de falar de novo desse Francisco Maciel. Ah, Eu mencionei o primeiro dia do ano da peste, mas tem outro livro dele que eu agora preciso até deu branco agora. Eu vou sugerir então um que está no Prelo, que vai para a gráfica na segunda-feira. Na verdade, ah, ele já está na gráfica, a capa que vai para a gráfica na segunda-feira. Ele está terminando agora, chama Adeus Meu Livro, justamente adeus, desse meu prêmio, livro. desse prêmio Nobel japonês que eu mencionei antes, o Kenzaburo Oe. Onde? Oi. É muito interessante porque ele tem enfim, claro, é um prêmio Nobel, então tem um texto bastante elaborado, não é um livro muito fácil, mas ele analisa eh, de, ele pega a narrativa de literatura mesmo para abordar as outras formas de expressão artísticas também, Aham. música, cinema. Então tem um contraponto com o arquiteto no livro inteiro, que é um pouquinho enfim, entre aspas, o concorrente, ou o cara, não é o alter ego, mas o complemento dele. E aí entra a história do dobro, né, da dupla artística, e aí entra num spleen, aí numa elucubração política completamente maluca, que eles começam a bolar um atentado para destruir o centro de Tóquio, Ah, e aí acontece uma série de coisas e tal, né? Você não sabe se é invenção, se é real,
E por isso que a gente está também colocando uma capa. Agora a gente estava discutindo isso hoje o dia inteiro. Isso é uma discussão que a gente tem muito, né? O que colocar em capa de livro, porque nunca é muito ao acaso, né? Eu sempre quero manter um elo com o que tem realmente no livro, mas também não escrachado, não explícito, né? Muitas Claro. vezes são piscadelas de olho. Então, nesse caso, por exemplo, a gente escolheu para a capa desse livro uma foto de subterrâneos, reservatórios de água subterrâneos em Tóquio, onde eles Uhum. imaginam, né, eventualmente fazer explodir a cidade e tal, não sei o quê. Mas quando você olha a capa, você não sabe muito bem o que é. O que vai ser? Então é isso. Então Poxa, eu deixa eu te... recomendo. Esse Adeus Meu Livro, daqui a 2 semanas aí a gente começa a vender ele e fica a dica. Tá. Então, a gente está terminando. Eu vou te pedir só uma última coisa, uma dica de um livro brasileiro. São De aí. um... Então, Francisco Maciel, Não Adianta Morrer. É um Opa! livro, Que é um nome! livro, é um livro ambientado em subúrbios carioca. Ele tem uma narrativa, uma verve fantástica. Ele escreve muito, muito bem. E eu Francisco gostaria muito. Maciel, Não Adianta Morrer. Olha que Não título. adianta morrer. Uhum. Eu gostaria que esse livro e esse autor fossem mais conhecidos, e vale a pena. Provavelmente pela editorização Liberdade será mais conhecido. Ângel, muito obrigada. Muito bom ouvir você. Você fala dos seus livros com carinho danado. E a editora é uma editora que eu conheço desde que ela nasceu, eu acho, né? Ah, aliás, uma última coisa. A editora Estação Liberdade não está mais na Liberdade. Você quer Barra Funda? Não, a gente tá na Barra Funda hoje por questões de logística e tal, mas a gente mantém elas com a Liberdade. A gente tem Não, nome convênio. lindo, porque a Liberdade, uma editora vem de liberdade, não é? Não, Ler, e quando a qualquer editora foi editora vem de concebida, liberdade. não, a dupla leitura da Estação Liberdade é Aham, proposital. A Estação de Metrô Liberdade, porque estava lá, e também claro, porque quando o Giro fez a editora em 87, 88, a questão da liberdade ainda era discutida, né? claro. Não favas contadas. Aham. Aliás, ainda E não a é hoje, questão da né? nossa liberdade interior, ela é sempre uma questão, não é? Exato. Liberdade de ser quem a Pois gente é, é. pois é. E a literatura ajuda muito nessa Mas liberdade. a gente está na Barra Funda hoje, ao lado do memorial. Mas a gente está pensando em fazer um espaço nosso que tenha a ver, que mantenha esse elo com a liberdade, com a comunidade japonesa, que para nós é fundamental. Tá, a última coisa, você quer deixar para os ouvintes o telefone da editora na Barra Funda, caso queiram te ligar, perguntar se tem algum Sim. livro, sugerir O livro? telefone geral é 3660-3180 e o site é estacaoliberdade.com.br. Beleza. De repente a pessoa tem um livro em casa que quer sugerir para você, já sabe o contato. Exatamente. Estacal, que é a estação sem C cedilha, Isso. sem Y, É, né? exato. Verdade.com.br. Ângela, muito obrigada. Longa vida para a editora e continue com os lançamentos sempre surpreendentes. Obrigada, Obrigado, Mauro. obrigado, Rita, obrigado, Mauro, obrigado para a Rádio Madalena. E gostei também, isso me fez conhecer a Rádio Madalena, tinha ouvido falar muito por cima, mas agora a gente vai divulgar vocês também. Ah, então agora eu vou te fazer uma divulgação de você escutar as conversas soltas. Nós temos um monte. Você põe lá Conversa Solta Rádio Madalena. Eu Vai. vi, ontem eu ouvi a do Paulo Roberto Pires, meu amigão. Ah, que bom, que bom. Tá bom. Tchau, Maurão. Bom fim de semana. Tchau, Ângelo. Até Tchau, a tchau, até próxima. mais, tchau. Até o dia que vocês fizerem o lançamento, que eu vou lá na livraria Ah, União. sim, claro, vem sim, combinado. Abraços para vocês. Tchau. Tá? Tchau, tchau.